visualizou aqui? A questão de segurança, como um todo, como professor, fica difícil porque eu estou muito salarial, mas como profissional que eu sou da aula de engenharia, eu vejo que a empresa grande, com o caso da terceirização, a cobrança dessas empresas maiores do polo e tal, que pegam a empresa pequena para fazer determinadas atividades, a cobrança como segurança, a gente tem o canteiro da Fonte Nova, nossa empresa participa lá e é sempre a questão de segurança em cima, treinamento, observando a cobrança no exercício profissional, eu vejo que tem uma mudança. E apesar da tragédia anunciada, foi falada aqui, eu vejo que vai se caminhar para um futuro melhor. Né? Eu daria hoje para a segurança, do tempo que eu comecei com segurança para agora, eu daria uma nota 5. Agora, a questão da fiscalização é importante. Eu morei em outro estado e vivia de segurança do trabalho, vivia relativamente bem, né, uns 10, 12 anos atrás, mas porque a fiscalização realmente era incisiva por demais. Né? Aqui em Salvador eu vejo que a fiscalização é um pouco deficiente, talvez pelo tamanho, o polo petroquímico, apesar de já ter em 1975, já tem um bom tempo aqui, mas não se conseguiu conscientizar. O empregador, basicamente, eu vou concordar com ele, o empregador não tem a visão de segurança. Né? Ele nasceu de um berço que não tem a cultura de segurança, não é uma São Paulo, não é? Então o empregador tem que partir da meta, não se pode fazer nada que não tenha segurança. Se não tem segurança, não se faz. Se não tem o gerenciamento do risco, que o doutor Leonardo falou com propriedade, não tem o gerenciamento do risco, não faça o trabalho. Né? Me permita discordar. O professor disse o seguinte, a fiscalização ela é deficiente. Não, ela não é deficiente. Não. Deficiente no caso da abrangência. Ela não é deficiente, não. E a gente gente tem uma equipe muito séria, trabalha com muita seriedade, faz um trabalho com muito afinco, com um trabalho realmente com um planejamento sério, e a gente tem uma equipe muito séria exercendo suas atividades fiscais. O que eu quero dizer é o seguinte, a fiscalização ela é insuficiente. Ela não é suficiente para alcançar todos os lugares que necessitam de uma fiscalização. Vamos abrir concurso, então. Deixa eu só aproveitar essa deixa aqui do polo petroquímico. Ao doutor Flávio, mas nesse aspecto de não ser abrangente. Né? Quando fala em acidente, assim, parece que o polo está sempre ali, as pessoas sempre estão visualizando o polo, está sempre em evidência. Você acha que hoje teve uma evolução muito grande, uma preocupação, o polo já não é aquela bombinha relógio ligada para explodir a qualquer momento? Qual é a avaliação que você faz assim, em relação ao que foi feito lá? Na verdade, eu me considero um profissional extremamente feliz, porque eu peguei uma época de transformação muito grande no polo. Eu cheguei no COFIC, eu já trabalho no polo há 20 e tantos anos, e no COFIC há 21 anos, né, só no COFIC. E foi exatamente no início da década de 90. Nós vínhamos de duas situações extremamente complicadas. Uma, a indústria química na década de 80 tiveram acidentes que chocou toda a humanidade, né? Bhopal e outros acidentes. Então a indústria química tinha uma imagem muito ruim. Então a ABQUIM, que é a Associação das Indústrias Químicas Nacional, adotou um modelo de gestão que hoje chama-se atuação responsável, que dá a responsabilidade ao gestor da empresa ser o gerente, o dono do assunto. Né? Do outro lado, também a gente viveu aquele famoso período da leucopenia no polo. Então a pressão foi muito grande. Então essas duas coisas, aliado a isso, há uma licença coletiva ambiental do polo, que veio com uma série de condicionantes, provocou uma mudança significativa de lá para cá. Então, nós passamos pela análise de riscos, onde fizemos uma avaliação dos perigos do polo, onde se levantou 21 mil cenários de possíveis acidentes. E aí, de cada cenário daquele, você direcionou uma série de recomendações, e as empresas começaram a adotar. Né? Criou-se uma cultura maior do parte das empresas, de mudar equipamentos, de mudar o comportamento, de mudar a gestão, de treinar as pessoas. Com isso, a gente desenvolveu um programa de gerenciamento de riscos. O COFIC foi o grande catalisador desse processo, porque ele reunia profissionais experientes de várias empresas. Então, o COFIC tem essa facilidade, e hoje a gente é visitado não somente por organizações do Brasil, de diversos estados, mas também internacional. E eles ficam boquiabertos com o que vê no Nordeste, com o que vê na Bahia, e diz, poxa, vocês estão no nível fantástico, certo? Deixa só para perguntar uma coisa para você, sem querer te interromper, mas para você falar para a gente também. Os funcionários estão altamente treinados, a gente percebe que tem aquela sirene que toca, todo mundo já sabe o que vai fazer. E a comunidade em volta? Bom, nós temos um programa
com base nessa análise de risco, a gente identificou até onde uma determinada situação poderia atingir a comunidade e o próprio polo. Desenvolvemos o plano de contingência do polo, onde a gente faz um simulado com 18 mil pessoas, sem prévio aviso, ele está perto de acontecer. A gente avisa que vai acontecer nos próximos 6 meses. E a comunidade vizinha, a gente tem um trabalho intenso, claro que não chegou no nível ainda interno, mas nós temos um NUDEC, que é formado, o Núcleo de Defesa Comunitária, formado por 60 e poucos voluntários, moradores dos bairros mais próximos, que nós temos reuniões regulares e treinamentos regulares com eles. Né? Hoje, o que a gente está buscando é o envolvimento da Prefeitura, da Defesa Civil, para integrar esse trabalho mais intenso. Esse assunto tem muito longo, mas eu já vi que o sinal ali de que está chegando ao final. Você assim, do alto de sua crítica, você acha que o polo hoje é um exemplo de coisa que dá certo, que pode ser feito em relação a tudo que a gente falou aqui da conscientização dos empresários, dos empregados, empregadores? O polo é um exemplo? Não tenho dúvida disso. Hoje o polo é um exemplo em gestão de segurança, saúde e meio ambiente. Embora sempre a gente tenha oportunidade de melhorar. Né? Em algumas empresas a gente precisa evoluir mais do que outras, mas no geral o polo hoje é um exemplo para o Brasil em termos de gestão de segurança, saúde e meio ambiente. Repetindo, temos muita oportunidade de melhorias mesmo, e vamos estar trabalhando em cima disso. Que bom. E o grande responsável disso é o Programa de Gestão de Riscos que nós desenvolvemos lá no COFINC. Muito bom. Kleber? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta ao Flávio em relação a essas questões, sabemos essa questão da deficiência de quantidade de profissionais, né, atuando na fiscalização. Quais são os critérios utilizados com a equipe, né, hoje é o SRTE, para a fiscalização dessas empresas? Desde que eu vejo, em alguns casos, pequenas empresas até com 1, 2 funcionários, 3 funcionários, sendo auditados, fiscalizados, as indústrias. Como é que está sendo utilizados esses critérios de escolha dessas empresas? Veja, nós trabalhamos por projeto, como eu citei aqui no princípio, né? A gente tem um projeto de fiscalização de grandes devedores de fundo de garantia, fiscalização do trabalho rural, construção, inserção de pessoas com deficiência, que aliás é um projeto extremamente bem sucedido, né? E aprendizes, um projeto para combater o trabalho infantil. Então, essas ações fiscais, elas se dão de diferentes formas. Ela se dá por demanda de outros órgãos do Estado, Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça, né, que nos solicita determinadas ações fiscais em certas empresas. Há também as denúncias, né, as denúncias dos trabalhadores, e a maior parte das nossas ações fiscais se dá por conta de um planejamento que é elaborado pelo próprio Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho e pelas regionais, pelas superintendências regionais de trabalho, com base na especificidade do seu estado. Aquele estado que possui, né, uma atividade maior em determinado segmento econômico, a gente trabalha um pouco mais aquilo. Mas é feito, então, com base em denúncias de trabalhadores ou demandas de outros órgãos e o planejamento da própria ação fiscal. Pronto, para a gente encerrar agora, vou começar por você. Pronto. Rapidinho, hein? Eu vou fazer uma rodada por cada um. Finalização, para que realmente os governadores, né, os deputados pudessem aí aprovar nas câmaras, inclusive nas faculdades, né, nos cursos superiores, a inclusão da matéria segurança do trabalho e também iniciar esse processo de cultura no ensino fundamental, no ensino médio, que eu acredito que a gente vai poder realmente evoluir, tá? Pelo menos da parte dos trabalhadores, que as empresas realmente se responsabilizem com a vida dos trabalhadores. Ok. Ribeiro, rapidinho, hein? Ligeirinho, pronto. A gente agradecer a oportunidade de a gente poder debater um tema tão importante quanto segurança do trabalho, e espero que tenha outros debates, que a gente possa expor mais opiniões e criar umas novas ideias. Agora o doutor Fábio falou uma coisa aí que eu não podia deixar de comentar. A dificuldade que se tem para fiscalizar a construção civil. Quando o cara fiscaliza uma empresa grande, que ele chega lá e pega a lista de funcionários daquela empresa, é uma coisa. O doutor Flávio chega aí no Leparc, por exemplo, tem 92 empreiteiras dentro da empresa. Aí no Leparc, 92 empreiteiras. Imagina 92 empreiteiras, o cara o documento dele é uma prancheta debaixo do braço com o nome dos funcionários. O doutor Flávio chega lá com a equipe dele,
pega a quantidade dos operários da empresa principal, que é da Andrade Mendonça. E aí, quando é para pegar daquela empreiteira, é uma solicitação para que aqueles empreiteiros marquem outro dia para trazer aquela lista daquele pessoal deles. Isso eu estou falando dessa empresa Você grande. quer dizer que a terceirização dificulta. Isso, demais. Tanta trama-moia que essas empresas, que esse empreiteiro fazem. Mas você me casando um problema aqui. Não estou casando, não. Eu tenho que falar isso. Porque você vê empreiteiro que bota o trabalhador para assinar um valor e paga outro. Que tem a tabela, o que a gente fala do acidente às vezes. O trabalhador se expõe para trabalhar até tarde à noite, no intuito de cobrir pelo menos aquele valor do salário básico, que é o que é pela Convenção dos Trabalhadores. Tem empreiteiro que bota o cara para assinar o contra-cheque no valor, digamos, que o nosso hoje é aproximadamente R$1.000. O cara recebeu R$400 e ele bota o cara para assinar um contra-cheque de R$1.000. Existe isso que os caras fazem. E vocês, enquanto sindicato, qual a atitude que vocês têm em relação a isso? Às vezes a gente chega até a paralisar canteiros de obra, como diversas vezes. Mas quando vai chegar a nosso conhecimento, o cara já fez isso. Até às vezes para receber a fatura da empresa principal. O cara assina a folha antes. Uma série de coisas. Nenhuma denúncia na... Doutor Flávio, é ciente, a questão da dificuldade. Isso aí é uma questão que a gente vê trabalha diariamente e multas as empresas por conta disso aí. Verdade é Posso passar para a Aurinese? Bom, também quero agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui. Espero que esse debate tenha ajudado mais pessoas a mudar o seu comportamento preventivo, que cada vez mais a gente busca uma prevenção forte, lembrando que riscos está em todas as atividades. E qualquer desenvolvimento e qualquer atividade é como a gente estivesse dirigindo um carro. Se a gente fecha o olho, se a gente distrai, pode acontecer um acidente. É nesse sentido que a gente queria finalizar aqui a nossa passagem. Pronto, Flávio. Apenas para finalizar, eu gostaria de dizer que, embora nós tenhamos aqui citado em diversas oportunidades que as empresas, há muita empresa que ainda tem esse tema debaixo do tapete, nós precisamos ressaltar também que já há muitas empresas boas investindo em segurança dos seus trabalhadores e a gente também tem que ressaltar, né, essas iniciativas desses empregadores. Quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente está sempre disponível para esse tipo de debate e desejar que as empresas e os trabalhadores e todos nós, de um modo geral, tenhamos sempre uma atividade com conforto e com segurança no ambiente de trabalho. Professor. Eu queria deixar claro que o problema da segurança do trabalho, o acidente, a doença do trabalho é um problema social. E todos os atores da sociedade têm que comparecer com a sua parte, não só o Estado fiscalizando, não só o legislador fazendo as leis, melhorando essas leis continuadamente, mas o empresário é o responsável principal e que o trabalhador cumpra as determinações que são elaboradas pela própria empresa e pela legislação que existe. Que o trabalhador cumpra isso e que o empregador implante isso na sua empresa, não engavete documentos, não engavete PPRA, não engavete PCMAT, não engavete mapa de risco, e como se estivesse solucionando apenas por estar no papel. Certo. 2 palavras eu acho que fecha esse programa, que é a conscientização e o compromisso de ambas as partes. Não é mesmo? Então, até o nosso próximo encontro.